Buenas, buenas e buenas para você que se liga aqui no canal do TF. Sou Thiago Franklin, jornalista botafoguense e responsável por este canal, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo. Esse aqui é o terceiro do dia, o nosso Noite Alvinegra. Vamos falar sobre o fantasminha botafoguense, que é o presidente Nelson. Presidente? Chegou a ser presidente em algum momento. Vou falar sobre isso nesse nosso conteúdo de agora. Minha primeira pergunta é, respondam aqui, na tua cidade teve segundo turno? O seu candidato venceu a eleição? Falem um pouquinho aqui, comentem aqui no canal a respeito desse tema, que ele se venceu, que vença quem vencer, seja quem seja, faça um bom mandato aí e a tua cidade seja muito boa, que ela tenha um grande momento, um grande ano, que a partir dos próximos 4 anos aconteça como no Botafogo a partir de 2021. Nós tenhamos 2021, né? Nós tenhamos 4 anos aí de glórias, tanto para vocês, quanto para nossas cidades, quanto para o Botafogo, e assim vai. Vamos lá. Nesse vídeo de agora eu vou falar sobre Nelson Mufarrege. Vocês já puderam ver aqui na nossa thumb, né, do vídeo, no nosso título também. Mas antes, vejam os outros 2 vídeos do canal do TF, em Giro de Notícias. Eu falei ali do Keisuke Honda e Botafogo de estarem totalmente mais tranquila a relação, de terem ajustado as arestas. No Almoço com o TF, falei ali sobre Túlio Lustosa e também a respeito do Agostini, se eles saem ou se eles ficam. Tem declarações dos meninos da base sobre Barroca e a pretensão de jogar na equipe principal do Botafogo. Tem a primeira entrevista do Serzinha com a camisa gloriosa. Então vejam os outros vídeos do canal do TF. Sempre eu vou alertá-los dos conteúdos anteriores, porque de repente você quer saber de algo e não viu os outros vídeos, então eu sempre alerto isso para vocês. E sem mais delongas, vamos ao vídeo de agora. Nelson Mufarrege assumiu o Botafogo no ano de 2018. Chegou ali para ser o sucessor de Carlos Eduardo Pereira, que não tentou a reeleição. Carlos Eduardo virou vice-presidente, Nelson Mufarrege o presidente. Houve a inversão. Mufarrege era o vice, passou a ser o mandatário. E o que aconteceu desde então? O Botafogo com sérios problemas financeiros, um clube que não conseguiu em nenhum momento ter uma saúde financeira para que as coisas pudessem andar. 2018, 2019 e chegou ao colapso total no ano de 2020. Ano passado já tinha entrado num nível absurdo. E desde então nós sentimos uma coisa a respeito do presidente. Banana, fujão, omisso, incompetente? Sim, porque a partir do momento em que ele criou um comitê de futebol, ele se escondeu atrás do comitê de futebol. Ele não aparecia para nada. Isso já aconteceu o ano passado e com uma pessoa que não era nem dirigente do Botafogo. Ele se escondia atrás de Anderson Barros, só para vocês terem uma ideia. Anderson Barros, em 18 e 19, em todos os problemas financeiros que o Botafogo teve, quem tentava ajustar as coisas ali nos bastidores era ele. Às vezes tinha o Marcelo Murá, que não está mais no Botafogo, também tentava solucionar problemas financeiros. E o torcedor botafoguense sempre se questionava, cadê o Mufarrege? Ele nunca concedeu uma entrevista falando, apesar dele nunca foi um cara que falou bem, sempre teve suas dificuldades de se expressar, não é um presidente que tem uma grande fluência vocal, como por exemplo tinha Carlos Eduardo Pereira, o Maurício Assunção, Bebeto de Freitas, Montenegro. Esses caras sempre souberam falar bem. Mufarrege não. Mas mesmo ele sendo um presidente omisso, ele tinha que falar com o torcedor alvinegro. Agora então, que a eleição acabou e ele sairá no dia 1º de janeiro de 2021 e assumirá no seu lugar o Durcésio Melo, aí então que ele sumiu de vez. Você não vê o Mufarrege falando com ninguém, falando nada, colocando a sua cara a tapa. Todo mundo manda no clube, menos ele. Ele só assina o papel. Todas as escolhas que tem dentro do Botafogo, para ele é só assinar. Ele se esconde, ele é omisso. E eu espero que o torcedor entenda uma coisa. 2 candidatos à presidência do Botafogo não teriam culpa nenhuma a partir do momento que eles assumirem. O Durcésio e o Valmer Machado. Já que ambos, teoricamente, chegariam num clube com uma estrutura totalmente diferente. Eles não participaram do mandato atual.
O Alessandro Leite era do Grupo Mais Botafogo, então ele estava dentro do mandato atual. Então, se o Botafogo caísse com ele dirigindo o clube, ele teria responsabilidade, sim, por estar dentro daquele grupo que comanda o Botafogo. Durcésio e Valmer não, eles estão, na minha opinião, estariam, no caso agora do Durcésio, eles estão isentos. Ah, mas Durcésio é ligado ao Montenegro, é ligado não sei a quem, mas pelo que as pessoas que estão na chapa dele, até mesmo as falas do atual mandatário, atual não, né, do futuro mandatário botafoguense, ninguém terá nenhum tipo de participação na estrutura que eles estão montando, que é uma estrutura profissional. Onde eu quero chegar nisso? Tem torcedor que pode colocar, caso o Botafogo caia para a segunda divisão, bato na mesa para que isso não aconteça, responsabilizar o futuro mandatário. Não terá culpa, repito, só teria culpa se fosse o Alessandro Leite. Tanto o Mufarrege quanto o Valmer, na minha opinião, não teriam culpas. Né? O Durcésio e o Valmer, no caso, perdão, não teriam culpa. Simples assim. O responsável pelo momento atual do Botafogo é o Grupo Mais Botafogo. Não adianta o CEP se omitir, por exemplo, de explicações, se omitir, ele ali. Ah, ele fala nas entrevistas que ele não participa não teve nenhum tipo de autonomia, etc. Mas só que tem que o mandato dele, algumas coisas que foram feitas, elas chegaram a esse ponto. Mas eu quero falar do Mufarrege. O Mufarrege, ele tinha por obrigação moral e ética pegar a Botafogo TV, sentar ali naquela mesa bonita onde foi feita ontem a apresentação do Barroca e abrir para a imprensa perguntá-lo. Ele abrir e pedir desculpas para o torcedor botafoguense. Ele tinha que ter essa hombridade, pedir no mínimo desculpas. Ele virou um presidente fantasma. Tanto é que eu coloquei isso aqui no título, tem um fantasminha ao lado do nome do Mufarrege, porque ele virou um fantasma. Todo mundo sabe que o Botafogo tem um presidente, mas só que tem que ele não age como presidente. A bomba estourou na mão de todo mundo é responsabilizado, menos ele. É muito fácil para o Mufarrege comandar o Botafogo, porque ele jogou a responsabilidade nas mãos de várias pessoas e ele mesmo não faz rigorosamente nada. Na minha opinião, ele está ali no top 3 piores presidentes da história do Botafogo. O mandato do Mufarrege, você vai lembrar daqui a 10, 15 anos, e não deixou nenhum tipo de legado. Qual legado o mandato do Mufarrege deixou? Por piores que alguns mandatos sejam, algum legado podem deixar. O Mufarrege não deixou nenhum legado. Não deixou nada de positivo. O clube aumentou ali as suas dívidas, o clube aumentou a sua má fama no mercado, o clube está destruído, a parte estrutural, e o Mufarrege como está? Na dele, como se nada tivesse acontecido. Repito, ele tem um mês ainda como presidente do Botafogo. Já que ele não quer mais governar, ele poderia fazer uma coisa que seria, acho que, a melhor coisa do mundo. Chegar no dia 1º de dezembro, convocar uma reunião do Conselho Deliberativo, entregar o seu cargo. Perguntar se o Durcésio e a sua equipe já querem entrar no Botafogo de imediato, para eles tomarem algumas decisões, principalmente para o futebol. Principalmente. Porque serão mais 30 dias do pior presidente da história do Botafogo. Ou dos 3 piores, tem o Boré, tem outros ali, o Maurício Assunção no seu último mandato. São vários. O CEP também, que a torcida agora enxerga que o mandato dele não foi bom, estourou agora algumas coisas. São vários. Aliás, é difícil. O Montenegro em 95, campeão com 63 meses. O Botafogo nunca teve um presidente que a gente pudesse falar assim, nossa, Bebeto de Freitas talvez. Mas o Bebeto de Freitas também errou no último mandato. O Botafogo com vários meses de salários atrasados. O Botafogo nunca teve um presidente que do primeiro ao último mês de mandato ele não tivesse feito uma nanada. É complicadíssimo. Espero que agora o Durcésio, que vai assumir o Botafogo a partir do dia 1º de janeiro, ele consiga fazer isso. Que seja um presidente competente do primeiro ao último dia de mandato. Porque não dá, o torcedor não aguenta mais ter um clube com presidentes bananas. E procura-se Nelson Mufarrege, o banana mor
que assumiu o Botafogo em 2018, vai entregar no final de 2020. Eu espero que nunca mais queira ser presidente do Botafogo. Aliás, ele foi presidente do Botafogo? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Ele chegou a ser presidente do Botafogo ou ele foi um fantasminha que ficou em General Severiano durante quase 4 anos? Quase 3 anos, né? Graças a Deus que o mandato dele foi só de 3 anos. É isso, galera. Um abraço. Bom resto de domingo para vocês. Amanhã às 3 da manhã estarei de volta com mais um Giro de Notícias, depois do Almoço com o TF, Noite Alvinegra, o conteúdo do canal do TF totalmente aqui para vocês. Fiquem com Deus, deixa o like, inscrevam-se e vamos juntos. Fui! Tchau!